Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, e eu estou aqui a cada dia com vocês, refletindo sobre a vida e como é o bom viver. Como é que a gente chega a ter uma vida boa, que é o que nós queremos, né? Uma vida com paz, com alegria, em boas companhias. Eu estou fazendo uma série essa semana que para mim é uma das principais séries que você vai encontrar aqui no meu canal. Você vai encontrar uma série sobre autoconhecimento, sobre os florais de Bach, sobre como você pode manejar suas emoções. Tem muita coisa boa, muita coisa que eu fui aprendendo e experimentando na minha história de vida. E ao experimentar, obtendo resultados positivos. Por isso eu trago para partilhar com vocês. Porque eu acho que tudo que a gente descobre, tudo que a gente consegue é para ser partilhado. Nós fazemos parte de um todo maior, nós somos uma pequena parte e essa parte contribui positivamente ou negativamente, dependendo do nosso posicionamento na vida. Então, meu posicionamento é sempre da partilha. E, claro, após ter algumas crises e aprender a decodificar essas crises, eu entendi como fica mais viável descobrir o que é que a crise está me explicando, está me dizendo, qual é o convite que a crise está me fazendo. Que é isso que eu explico lá no primeiro vídeo dessa série, o convite, que a toda crise existe um convite. E aí eu falo no segundo vídeo do terreno novo que você vai precisar mapear, né? Eu falo da paciência, da resiliência. Hoje eu quero falar sobre como começar a sair dessa crise, né? Primeiro você vai precisar acolher a crise, entendê-la, estudá-la e depois você precisa começar a dar os passos para sair dela, porque ninguém aguenta ficar muito tempo durante uma crise. Eu até vi falar aquela psiquiatra, Ana Beatriz, A Ana Beatriz dizendo que a mente, ela suporta até 2 anos uma situação muito densa. Depois de 2 anos, a tendência é que a mente, se desestruture. Então, também nós precisamos cuidar para que a nossa mente, ela se preserve. Para começar a sair da crise, você vai ter que descobrir qual é o seu lugar de agora. Você vem de histórias, de lugares, de compreensões, de modos, de maneiras de perceber e se posicionar na vida que lhe trouxeram até aqui. Foram úteis, foram importantes para você chegar aqui. Mas a crise está dizendo que não são mais suficientes para você continuar a viver daqui por diante. E aí, esse é o começo de saída da crise. Eu vou começar a ir para lugares, aceitar que eu não sei, né? Aceitar que eu não tenho o repertório suficiente para me instalar no hoje, então eu vou precisar experimentar coisas que eu nunca experimentei, né? Nessa experimentação, eu vou chegando e vou percebendo que em alguns lugares, com algumas pessoas, lendo alguns livros, assimilando alguns tipos de conhecimento, eu me sinto melhor. Aí eu vou começando a prestar atenção o que é que me faz bem e o que é que não me faz bem hoje, que um dia pode ter me feito bem, né? Que pode já ter servido. Pessoas que podem ter acompanhado a gente por 20 anos, de repente, é um choque, gente. É um choque, mas você vai ter que sair dessa companhia porque você vai percebendo que essa companhia, para o que você precisa hoje, ela pode estar lhe segurando em velhos hábitos, em velhas maneiras. E aí você vai precisar abrir seu coração para outras companhias. Às vezes o trabalho que você sabe executar com maestria, que você sempre fez muito bem, mas que hoje não é o suficiente para você ter aquela sensação de realização. Então, o que é que você vai precisar? Começar a desenvolver novas habilidades. Que aí você pode ser na arte,
pode ser na marcenaria, pode ser estudando uma nova graduação na universidade, pode ser fazendo mestrado em outra área de conhecimento. Então, a crise, ela vem convidar você para habitar em lugares que você nunca habitou. Morar em casas novas. Quando você vai desenvolvendo a sua fé, quando você vai compreendendo que tudo que acontece é para o nosso bem, você aceita esse convite e você vai encontrar com mais facilidade esses lugares onde você se sente bem. E você vai distinguindo, você deixa um pouco a mente se acalmar. Você não vai querer resolver mais tudo pela razão. Ah, mas se era assim, agora tem que ser assim, porque é assado, porque cheio de cálculos, né? Cheio de regras. Você vai deixar que o seu coração mostre o que lhe faz bem. Que o seu coração lhe mostre quando você se sente mais fortalecida em uma situação ou quando você se sente mais vulnerável. Estava conversando com uma amiga exatamente ontem e ela me dizendo, né? Ela segue aqui o canal, ela vai ouvir. É assim, que ela se sente vulnerável quando entra em um novo relacionamento. E eu explicando para ela, isso é natural. Por quê? Porque o novo vai trazer para a gente, e sentir vulnerável não é ruim, viu? Porque a gente pode achar que a sensação de instabilidade ela é ruim. Não. E toda crise traz essa sensação de instabilidade. Essa sensação pode ser um sinal de que tem coisa boa também, né? Mas o relacionamento, qualquer que seja ele, qualquer aventura nova, qualquer experiência nova, vai abrir feridas que estão ali em estado de latências, elas não deixaram de existir, elas não foram cicatrizadas, elas estão ali abertas. E quando a gente se encontra numa situação semelhante ao que foi vivida lá no passado, a gente começa a sentir a mesma dor que a gente sentiu lá. Porque a ferida ainda está aberta, ela só estava ali, adormecida, encoberta pelas nossas distrações, encoberta por uma camada de poeira, de esquecimento. Às vezes a gente está sentindo a dor, mas já até se acostuma com a dor. Mas aí quando a situação chega, a situação nova, entre aspas, chega, ou seja, uma nova oportunidade chega, aí a gente detecta que tem lá no passado feridas abertas. E se a gente quiser realmente experimentar algo novo, a gente vai acolher esse espaço de vulnerabilidade, vai caminhar para chegar lá na base da ferida, nas memórias que estão lá no passado, fazer as pazes, compreender, digerir e transformar. Porque hoje nós temos várias técnicas que ajudam a gente a transformar essas sensações, que essa memória ela não está só lá na mente, essa memória ela está no corpo. Por isso que muitas vezes, diante de uma situação, a gente tem dor de barriga, a gente sente uma pontada no coração, a gente sente o estômago doer, né? Uma dor no estômago, ou a gente começa a ter azia, no período em que a gente está vivendo uma situação delicada. Então, é uma oportunidade para você ir aonde você precisa ir, encontrar o que está ali adormecido, essa ferida que está em latência, e aí ir colocando o remédio que precisa ser colocado para ela ir cicatrizando e aos poucos virar cicatriz. Sair de uma ferida aberta e se transformar em uma cicatriz que fica na sua memória como um repertório para lhe ajudar a fazer boas escolhas, a tomar cuidado, mas ao mesmo tempo como uma memória de força que lhe impulsiona para você ter coragem de ir sempre além, de ir mais, de continuar crescendo, de continuar amadurecendo. Então, para sair da crise, a gente vai precisar encontrar novos lugares de conforto. Mas nessa transição, para chegar nesse lugar de conforto, a gente vai ter que desarmar, vamos dizer, as bombas de dor, de traumas, de medos que estão ali.
São armadilhas, são armadilhas de dor, vamos dizer, que são disparadas por gatilhos atuais. Os gatilhos as situações que acontecem hoje servem de gatilhos para disparar as dores do ontem. Então, essas dores ainda estão aqui hoje, elas não são simplesmente do passado. As dores ficam no passado quando elas se transformam em cicatriz, quando elas são curadas. Quando elas então estão abertas, elas ainda são completamente atuais. Por isso que esse processo de cura depende dessas oportunidades que a vida traz e que nos levam a reviver momentos delicados e difíceis, né? Então, sair da crise é um processo de encontrar novos lugares onde a nossa consciência está precisando habitar. Para poder o quê? Para poder crescer, para poder evoluir. E esses novos lugares, eles nos trazem o conforto perdido. Nos traz a alegria, novamente a alegria de viver, nos traz o entusiasmo para acordar o dia e a gente se dedicar às nossas tarefas. Nos leva para grupos, para encontros que nos traz alegria, que nos dá entusiasmo, e onde a gente se sente aceita ou aceito, né? Então, vá devagarinho, encontrando esses lugares e fazendo o percurso necessário para que esses lugares que lhe faz bem hoje se torne um lugar de habitação sua. Vai demandar de você um processo até que esse lugar seja você possa residir nesse lugar. Primeiro você tem um vislumbre. E quando você tem um vislumbre, não deixe esse vislumbre se perder da sua vista. Eita! Quando você tiver um vislumbre daquilo que lhe faz bem, pare, perceba e diga agora, eu vou chegar nesse lugar. Eu ainda não estou, eu estou aqui, mas existe um caminho para eu chegar lá e eu vou chegar lá. E é assim que aos poucos a gente vai saindo do caos, saindo dessa sensação de vazio, vencendo o medo que nos paralisa e nos tornando vitoriosas, campeãs na nossa própria história de vida, que é o que importa, né? O que importa é que a gente se torne campeã no nosso mundo, campeã de nós mesmas, ou seja, vencendo eu, Silvana, vencendo as velhas Silvanas que deixava que o medo paralisasse, que deixava que a dor servisse de mal-estar, levasse para o mal-estar, levasse para a doença e que hoje faz dessa dor um trampolim para um lugar melhor, mais alegre, mais feliz. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo no canal, para vocês fazerem comentário, para vocês deixarem seu like, eu agradeço demais. Se você não tiver ainda se inscrito no canal, aqui embaixo é só clicar em inscrever-se e, de preferência, acionar esse sininho aí para ser avisado toda vez que a gente coloca vídeo, né? Se você quiser escutar todo dia, refletir junto comigo, é importante que você vá acompanhando o que o canal está oferecendo e aos poucos a gente possa criar um vínculo de ajuda mútua, de força nessa direção do crescimento e da conquista de uma vida boa, ok? Fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.